A arte, ela tem um peso diferente. O que acontece com a arte? Ela geralmente ela tem um peso que pode ser um peso de significado. A arte fala, né? A Isabelle está falando aqui. Ela tem a arte, ela tem uma coisa que ela é pesada, não no sentido de ser sombria, densa, aquilo que a gente estava falando, mas ela tem um peso, assim, que ela fala assim, é uma presença. O que é esse peso da arte, né? Então, o peso, que é por onde a arte fala, né? Assim, então, ela tem um peso que é de significado, pode ser um peso de acabamento, né? Então, ela tem uma carga grande disso, né? Então, ela comunica uma coisa, ela te leva, ela te transporta, né? Ela faz essa coisa da metáfora, né? Que ela te leva a alguma coisa, ela faz possível uma coisa que seria impossível, né? Você consegue retratar algo que seria inimaginável com a arte, é possível. E você fazer levar o seu estado a uma situação que ela não poderia acontecer, né? E isso você experimentar sensações, por exemplo, a gente sabe que existe a gravidade, mas você pode fazer, por exemplo, se você quiser pintar alguém flutuando, isso te causa uma sensação muito diferente. Então, a gente experimenta essas coisas impossíveis também, né, nos estados e na inspiração. Então, assim, a arte, ela tem esse peso mesmo, né? Como eu falei, seja de significado, e ela mobiliza transformações mesmo, né? Ela representa e mobiliza transformações tanto na sua psique, né, quanto socialmente, culturalmente, né? Você pega um lugar onde tem muita arte e um lugar que não tem arte nenhuma, né? O que acontece com as pessoas num lugar e no outro lugar, né? Ela refere muito também. Então, assim, isso é uma coisa importante. Então, a arte, ela tem ela exige, né? No sentido de que você vai fazer o seu trabalho, né? O seu desenho, a sua pintura, enfim, você começa a fazer e você vai vendo que tem um sentimento também de uma coisa assim, nunca é uma coisa assim, é só eu fazer isso e tá bom. Não, você tem que raciocinar aquilo, você vai pensar como que é a melhor forma e tal, e aquilo aí você vai tentar fazer, aquilo vai te colocar em conflito, você fala, nossa, não consegui ainda tá ruim, tal, e aí depois você mais um pouco, e aí e aquilo vai mobiliza demais, né? Então, isso mobiliza muito, muito crescimento mesmo, né? Então, aqui a gente tem... Então, qual que é a questão, então, aqui para a gente, né? Como a gente faz, então, para fazer uma arte, gente, em conexão, para você perceber quando aquilo te faz bem, quando aquilo te faz mal, né? Então, assim, como que a gente consegue perceber isso? Quem me diz aqui? Como você consegue perceber isso? Vamos lá. Aguardando aqui, tipo assim, como que você percebe se a arte te faz bem ou se a arte te faz mal? Porque não é uma questão de agora falar assim, então agora eu vou fazer, então eu vou pintar tudo cor-de-rosa e vou fazer tudo assim, com florzinhas, para não mexer mais comigo. Não é exatamente isso, né? No momento que você começa a ficar assim, com falta de vontade, com depressão, com todas essas coisas, né? E é muito louco isso, aí às vezes você está pintando, faz umas coisas, todo mundo fala, nossa, que lindo que você faz, e você está lá deprimido. Tem que rever. Aí o que tem que rever? Você tem que rever quais são as crenças que estão, o que está acontecendo ali. E muitas vezes precisa de uma ajuda terapêutica, sim, para você rever isso, entendeu? Porque o que acontece? A gente precisa de um alinhamento de crenças para você poder prosseguir de uma forma alinhada e sair desse padrão de caos, entendeu? Então, isso ajuda, isso ajuda, né? Então, a você retomar mesmo, né? A direcionar para o olhar. Como a arte trabalha com essa questão de metáfora, isso é uma coisa que é muito importante a gente lembrar sempre. O que a metáfora faz? Ela tem essa capacidade de levar você fora, além ali, certo? Quando ela faz isso, quando você não organizou os valores e as crenças, o risco que você corre de fazer isso é de você
cindir, você ir para o fragmento, ao invés de você integrar, entende? Então, assim, aí você vai, e aí fica aquela coisa assim, meio out, aí fica sem contato com as pessoas, começa a ficar numa coisa muito fechada, né? Começa a perder vontade de tomar banho, de escovar os dentes, sabe assim? Começa de coisas básicas, que são coisas de manutenção da vida mesmo. Então, assim, é super importante esse processo de alinhar as crenças mesmo, certo? Muito bom. Então, a primeira coisa, para você perceber isso, né, é você se observando, né? Observa o padrão dos seus trabalhos, observa o seu padrão que você fica, observa quando você faz um quadro, quando você faz outro, que padrão que você fica, né? Então, isso é como a gente percebe, a gente tem que olhar, perceber, assim, peraí, será que... Deixa eu olhar aqui as minhas coisas, né? Nossa, que louco, né? Eu tenho uma coisa de pintar coisas muito sombrias, como será que eu faço isso? O que será que é isso, né? O que será que puxaria isso para uma coisa, para uma dimensão melhor? E se eu pintar uma outra coisa, né? E puxar uma outra dimensão. Então, assim, um outro paradigma. Dimensão quer dizer com paradigma, né? Às vezes a gente tem um paradigma muito, tudo sei lá, pode ficar assim, tudo é relações de poder, controle, tristeza, depressão, tal. Tá bom, mas o que, por exemplo, me tira disso? Quais são as coisas que me inspiram e que eu posso começar a me conectar com elas e que aquelas coisas que eu pintava que eram muito densas, elas possam sair desse padrão de sombrio mesmo e desabrochar os potenciais que vêm dali, porque vem potenciais dali também. Então, você percebe assim, não é uma coisa que dá para a gente falar assim, então tá, então se eu ficar só fazendo arte, eu nunca fiz a terapia, eu vou ser uma pessoa resolvida? Não é assim. Assim como a gente viu já que tem artistas que são artistas, bons artistas, mas que se perdem dentro do seu conteúdo de ego mesmo, do processo, né? Então, assim, é muito cuidado para todos os lados, né? É muito delicado tudo isso, né?